Tá, boa tarde, pessoal, para quem não estava com a gente lá na trilha aqui. Qual que é a ideia dessa apresentação? Bom, eu trabalho como consultor de segurança de aplicação, tá? E no meu dia a dia, aí, nos últimos 2 anos, tenho passado por uma série de situações que eu achei um pouco curiosa e eu resolvi comentar um pouco do que é fruto dessa experiência nesses últimos 2, 3 anos, na realidade, né? Dentro de um cenário que eu acabei encontrando aí em algumas empresas. Bom, como eu já havia comentado, né, na realidade trabalho como consultor de código seguro e algumas vezes as pessoas perguntam, tá, mas que diabo que é isso, né? Que é essa parada aí de consultor de código seguro? Na realidade, eu realizo consultorias na área de revisão de código, tá, para encontrar vulnerabilidades mesmo, de código web, código em C++. Na realidade, eu tenho uma experiência de mais de 25 anos na área de IT, uns 20 com desenvolvimento, e passei aí por áreas bem diferentes, né? O que, de uma certa forma, acabou aí me capacitando em trabalhar com revisão de código em plataformas bem diferentes, né? Como na área de sistemas embarcados, na parte de mobile, de machines to machines, que já trabalhei bastante com ele. Durante um período, eu trabalhei bastante com uma parte de análise de malware, tá? Análise de ameaças de malware, que de uma certa forma está um pouco relacionado aí com essa parte de pesquisa de vulnerabilidade, que é muito relacionado com o tipo de consultoria que eu já dei bastante, porque às vezes para você fazer a análise de um malware, você tem que fazer uma engenharia reversa dele e analisar o código dele, e às vezes no processo de code review, o trabalho que você acaba realizando é o mesmo, é a mesma coisa. Então, em algumas situações, não em todos, o trabalho de code review e de análise de malware ele é muito parecido. E, bom, além disso, sou envolvido aí com alguns grupos de usuários, tá? Mais notoriamente aí o grupo 6C++ há 7 anos. E sou um dos sócios fundadores do Garoa Hacker Club, que foi o primeiro hackerspace aí, que foi fundado aqui no Brasil. E a gente tem colaborado aí também com com o surgimento e fundação de outros hackerspaces Brasil afora. Mas já falei bastante de mim, né? Vamos falar um pouquinho mais do conteúdo. Bom, a ideia é falar um pouquinho sobre a dinâmica de desenvolvimento de alguns times, né? Um pouco da perspectiva de como aplicar desenvolvimento seguro dentro da rotina desses times, comentar um pouco sobre SDLC e OWM, mais especificamente de Secure SDLC, e basicamente é isso. Bom, como é que costuma ser o dia a dia de desenvolvimento da maior parte dos times, né? Tem gente que costuma dizer que ele acaba sendo bem integrado, tal, e sempre antes de ir visitar, entrevistar os desenvolvedores, às vezes de uma empresa, o pessoal costuma dizer que o pessoal trabalha em muita harmonia e tal. Só que a realidade que eu acabo vendo quando eu começo a fazer as entrevistas e conversar com os desenvolvedores é que às vezes a empresa tem apenas 20 desenvolvedores e a sensação que eu tenho ali é que existem ilhas dentro, às vezes, de um time com 20 desenvolvedores. Isso acontece mais notoriamente quando você tem um time maior, né, com 2.000 desenvolvedores, como já aconteceu de eu entrevistar um grupo que tinha um time desse tamanho, né?
Mas eu já vi essas ilhas aí dentro de equipes com 20, 18 pessoas. A sensação, às vezes, que eu acabo tendo é que são lá ainda times tentando montar um quebra-cabeça, só que com peças que o próprio pessoal às vezes tem dificuldade de identificar e conseguir encaixar, mas o pessoal está lá, está fazendo aquele esforço e encaixa. Mesmo não encaixando, o pessoal vai lá e tenta colocar esses puzzles aí, sendo-se que eles não se encaixam de forma alguma. E é bastante curioso. E o resultado desses esforços é simples, né? Bugs acabam surgindo a todo momento, né? E às vezes por razões bem simples, que é, por exemplo, o fato do pessoal estar ali, tá trabalhando, está desenvolvendo, mas eles não têm processos, às vezes eles não têm metodologias que eles aplicam dentro do seu próprio trabalho de desenvolvimento. E falando assim, para alguns encaram esse discurso como algo um pouco complicado. Pô, não é simples fazer isso. Na realidade, às vezes é bem mais simples do que alguns imaginam. O problema é que, entre os bugs, o que acaba acontecendo é que surgem vulnerabilidades. E quando se trata de aplicação web, uma vulnerabilidade num código é o suficiente para o indivíduo ele fazer algumas coisas que são um pouco indesejadas quando elas acontecem, são explorações que podem, enfim, desde permitir que alguém faça uma consulta muito boba, que às vezes não tem grande impacto, como ataques bem mais elaborados, e o que tem acontecido é que os atacantes têm se especializado cada vez mais em realizar esses ataques elaborados. Do que eu estou dizendo? Eu estou falando de cross-site scripting, eu estou falando de alguns SQL injection, que muitas vezes o pessoal não se importa tanto, ou simplesmente coloca lá um componente dentro de software lá que tenta prevenir esse tipo de vulnerabilidade, e ele não tem a preocupação em si de avaliar se com aquele componente a aplicação está realmente bem protegida. Às vezes o que em algumas empresas eles possuem é um caderno de teste bem simplório, onde ele tem ali alguns tipos de SQL injection, obliging SQL injection, e ele coloca lá aquele componente de software dele para ele tentar proteger ele, a aplicação, e o teste acaba não evoluindo muito, ele não acaba não experimentando mais novas situações ou de cross-site scripting ou de SQL injection, só que os atacantes acabam encontrando essas novas formas, essas maneiras alternativas aí. Principalmente que hoje em dia é muito normal você usar vários tipos de componentes, e às vezes a vulnerabilidade está num componente que foi aplicado ali dentro dessa aplicação. E, enfim, defender-se é necessário, né? Algo que eu tenho ouvido muitas vezes é que, não, para me proteger eu só preciso ter um SDLC. E SDLC são alguns métodos aqui. A nossa equipe agora foi capacitada para fazer uma engenharia de requisito mais apurada. A gente está aplicando aqui TDD, né? E com isso daí eu acredito que as vulnerabilidades que a gente tem aqui, esse tipo de falha de segurança vai reduzir significativamente, né? E às vezes o que esse gerente de projeto está fazendo é uma confusão com SDL, tá, que é a metodologia de desenvolvimento seguro da Microsoft, com o processo de SDLC. E o processo de SDLC, na realidade, é um conjunto de metodologias e processos para se realizar o desenvolvimento de software, e não significa que o fato de você ter um SDLC bem estabelecido, o seu desenvolvimento vai ser seguro.
Na realidade, o que é necessário é um SSDLC, né? Que o S, esse primeiro S, na realidade, é de security, né? E o que é necessário para você ter um security SDLC, né? Tá, desde o processo de levantamento de engenharia de requisitos, levantamento de requisitos, tomar alguns cuidados, como, por exemplo, fazer análise de risco da aplicação antes mesmo de se começar a, a trabalhar a arquitetura da aplicação, né? Fazer uma modelagem de ameaças e o que é efetivamente isso, né? Você analisar pelos requisitos que você possui e pelo que você conhece de como pode ser, como será essa aplicação, quais são os tipos de ameaça que podem comprometer aquela tua aplicação. E a partir desse estudo, a partir dessa análise de risco, você já tentar criar algumas cercas, fences, para tentar já evitar algumas possíveis vulnerabilidades. Só isso é suficiente? Não. Ele reduz bastante a quantidade de vulnerabilidades que você pode inserir dentro da aplicação. E dentro do processo de design ainda da aplicação, de estabelecimento da arquitetura, você continuar com esse processo de modelagem de ameaça e, conforme você for definindo e desenvolvendo o seu projeto mesmo, continuar mais uma vez. Durante o processo de desenvolvimento, tem algo que hoje está começando a ficar um pouco mais comum, não por causa de segurança, que é fazer a inspeção de código. Tá? Na realidade, a inspeção de código está ficando um pouco mais popular por causa de TDD, por causa, às vezes, do Agile, ou às vezes por causa do Extreme Program. E o foco que se dá é tentar evitar alguns tipos de bug, nem tanto se incrementar um pouco a segurança da aplicação. Mas, mesmo assim, já é um esforço que é interessante e tem ajudado a evitar vulnerabilidades em vários tipos de aplicação, né? Em processo de codificação, o ideal é que os desenvolvedores eles tenham um conhecimento, ou se não tenham conhecimento, eles seguirem aí alguns guidelines, né? Algumas boas práticas. Às vezes esse processo pode ser um pouco complicado, porque, na realidade, é um desenvolvedor que ele já programa há um certo tempo, mas ele nunca teve muito essa preocupação de seguir determinadas boas práticas ou de seguir algumas listas de códigos ou funções banidas. E, então, durante o processo de codificação, ele está olhando e tendo o primeiro contato com esses guidelines. Isso, às vezes, atrapalha um pouquinho, mas começar é sempre necessário. E, durante o processo de teste, a grande preocupação hoje em dia é mais em fazer testes funcionais, né? E, às vezes, nem os testes funcionais são devidamente realizados, né? Às vezes, você tem um caderno de teste que é bem restrito, que está muito fechado em cima da análise de requisito e ignora aí algumas evoluções, né, que a aplicação teve, enfim, por razões que vão muito além aí do que simples mudanças de requisitos, né? Mas, além do teste de funcional, é necessário se fazer também um Vulnerability Management, tá? um Vulnerability Assessment da aplicação, tendo foco segurança de aplicação. Só que, para conseguir fazer isso daí, é necessário que você tenha o quê? Que você tenha tester com foco em segurança, né? Porque o que é muito comum hoje é que o tester ele tenha uma visão simplesmente em seguir cadernos de teste e nem tanto em fazer inspeção buscando vulnerabilidade, né? Um outro tipo de teste que tem ficado cada vez mais comum, só que
mais restrito a especialistas de segurança, é o fuzzing de aplicação. Hoje é mais comum se realizar o fuzzing por bug hunter, com vulnerability hunters, na realidade, nem tanto por testing, mas cada vez mais existem testers que têm utilizado essa técnica de alguma forma, mas o mais comum ainda tem sido se contratar consultorias externas para realizar esse tipo de inspeção. Tanto o Vulnerability Assessment, quanto o Fuzzing, quanto também o Pentesting. E por uma razão muito simples, né? Porque, às vezes, o teste de aplicação ele não tem essa visão, ele não tem esse know-how, ele não tem esse background de segurança. Agora, isso tem que ser assim? Aqui é uma perspectiva um pouco de tudo aquilo que eu estava comentando aqui, só que ainda inserindo aqui mais alguns bullets dentro do processo. Dentro do processo de testing, hoje é mais comum se fazer mais black box testing e white box testing, porém ainda com pouco foco para segurança. O foco tem sido muito na parte funcional e, às vezes, se fazer esse teste com foco em segurança, evita-se uma série de processos, uma série de vulnerabilidades que acabam surgindo. E muitas empresas, para tentar garantir, para tentar oferecer a segurança para suas aplicações, eles têm realizado apenas pentesting e nada mais do que pentesting. E aí o que acaba acontecendo? Às vezes, nesse processo, você encontra lá dezenas, centenas de vulnerabilidades, todas elas vulnerabilidades que poderiam ser encontradas anteriormente se esse processo de black box testing tivesse contemplado um aspecto de segurança, ou então, se na realidade tivesse sido realizado essa modelagem de ameaça, como eu comentei, desde da parte de requisito, como na parte de design e durante o tempo de desenvolvimento. Qual que é o cenário ideal, né, para a gente conseguir realizar desenvolvimento seguro? Né? Ter processos bem claramente definidos, né? Ter foco em capacitação dos desenvolvedores. Né? Às vezes se coloca muita responsabilidade em cima do desenvolvedor, falando que a culpa de ter as vulnerabilidades, a culpa de ter os bugs é do desenvolvedor, mas muitas vezes a empresa ou a consultoria ela não capacita o desenvolvedor para que ele consiga desenvolver, consiga codificar melhor, usando técnicas seguras, ou utilizando melhor alguns recursos e componentes, enfim, né? Essa falta, às vezes, de foco em treinamento em codificação segura acaba sendo, às vezes, o principal motivo do porquê a empresa gera tantos softwares, tanto código com vulnerabilidades, né? E, às vezes, facilmente exploráveis. Né? A segurança é uma função de QA. Muita gente entende que isso é fato, só que o que acaba sendo muito comum é que quando a gente vai lá vai conversar com a equipe de QA, com os testes, a gente percebe que falta justamente esse know-how para o pessoal de QA. Se espera, então, que eles consigam garantir que tenha segurança de aplicação, só que o pessoal de QA não tem a qualificação. É algo bastante curioso, mas não é incomum. É extremamente comum a gente encontrar esse tipo de situação. Muitas vezes a empresa
está trabalhando numa plataforma que oferece uma série de recursos, aqui onde é muito fácil se agregar dentro daquela plataforma, dentro daquela linguagem, seja ela .NET ou seja em Java, existem componentes que são facilmente encontráveis e acopláveis ali dentro daquela plataforma, porém, por razões que, por às vezes, falta de capacitação, ou às vezes por pura falta de entrosamento entre algumas áreas, esses componentes não são utilizados. Enfim, o bom cenário é onde existe um bom aproveitamento das tecnologias, onde não é necessário se reinventar a roda, onde você se utilize bem dessas plataformas, né? Onde você tenha parcerias com terceiros, tanto para realizar esses pentests, como para realizar esse code review, como também para fazer essa capacitação cíclica, que a equipe de desenvolvimento tenha uma certa autonomia para fazer aí o go ou não go quanto a algumas decisões sobre como melhorar o desenvolvimento da aplicação, e onde o pessoal consiga trabalhar de forma mais eficiente, mas não duramente, sem precisar arrancar pele de ninguém, né? Esse seria um cenário excelente, né? Que basicamente quando você tem um SDLC com segurança, né? Mas, enfim, né? O que a gente acaba encontrando com mais frequência aí, né? Situações aí onde não existe um apoio suficiente da área de gestão. E por quê? Eu estou comentando isso daqui. Porque não adianta nada você ser cobrado para desenvolver aplicação segura, você ter demandas de desenvolver aplicação segura, mas se você não tem apoio de C-level, se você não tem pelo menos um gerente que defenda essa equipe de desenvolvimento para ela conseguir efetivamente aplicar conseguir realizar alguns investimentos para efetivamente inserir processos de desenvolvimento seguro no seu tipo de desenvolvimento. Então, quando você não tem isso, a chance de conseguir efetivamente desenvolver código seguro é muito difícil, depende muito da força de vontade dos desenvolvedores, né? A postura muito reativa quanto à segurança, que é basicamente se só tomar alguma ação quando algum bug, alguma vulnerabilidade é reportada. Se tem a mentalidade muito do check in the box, que é basicamente o quê? Pegar checklists e, após o desenvolvimento, tentar passar um checklist e ver ali, se está dentro do meu checklist aqui, beleza. Se não está dentro do checklist, eu não preciso olhar. Bom, isso é muito ruim. É necessário existir uma certa autonomia, é necessário ter uma certa proatividade, principalmente dentro dos testers. Mas não só dentro dos testers, na realidade, de todos os envolvidos no processo de desenvolvimento, né? Não ter ferramental para se realizar o gerenciamento de vulnerabilidades, não ter nenhum tipo de treinamento dos desenvolvedores, tá? Faltar conscientização e cultura para o desenvolvimento de aplicações seguras, não ter padronização de desenvolvimento, tá? Que às vezes é uma situação que acontece, você tem lá na empresa 4 ou 5 times que necessitam, que têm componentes ali que precisam se comunicar, que na realidade eles são integrados de alguma forma, só que falta às vezes padronização e o processo de integração acaba sendo um desafio enorme, né? Porque pela falta de padronização, às vezes até de interface, quando o novo time ele começa a fazer a integração, ele descobre que a interface que ele imaginava que a aplicação, que o outro componente que ele ia utilizar ou que o outro módulo utilizaria está fora de padrão e, enfim. E ter redutos de desenvolvimento onde às vezes acaba tendo as tais os clubes da luta, né, dentro
da equipe de desenvolvimento, né? Isso é horrível, né? E a consequência disso é simples, né? Aplicações bugadas, aplicações vulneráveis. Mas a coisa pode ser um pouquinho pior ainda. Ali eu tinha comentado de você não ter muito apoio da gestão. Mas o pior ainda é você não ter nada, nenhum tipo de apoio. É você ter total falta de apoio da gestão, né? Enfim, é não ter preocupação realmente com segurança, né? E de tal forma que o pessoal nem tem muita motivação a ir atrás, a descobrir coisas que são aí, por exemplo, tá, o OWASP Top Chain, tá, hoje é trivial. Guidelines do CERT, da SANS, são extremamente populares. Mas, às vezes, você vai na empresa e o pessoal não conhece nem o ASP Top Team. Por que isso acontece? Com certeza é por falta de motivação, realmente, para o pessoal ir atrás, se inteirar. E, às vezes, o pessoal nem participa de evento, de nada. Mas por quê? Por total falta de motivação. Aí é falta completa de gerenciamento de vulnerabilidades, né? Enfim, né? Às vezes não tem nem ferramental para o pessoal controlar, ter tickets de bugs. Tem lugares que não existe nem isso. Ter ausência total de patronização, não haver nem QA. E se ter o anti-pattern de negação, que por mais que alguém tente reportar que tem o indivíduo, o programador, ele sempre nega que existe ali um bug, ele sempre nega que existe uma falha. Isso é a pior das situações, né? Bom, e em contextos similares àquele que eu comentei ali, de horríveis, tem gente que, às vezes, simplesmente, quando você vai lá e apresenta que a aplicação tem certas vulnerabilidades, o cara simplesmente fala, bah, eu não preciso me preocupar com segurança. Na realidade, meu cliente tem que ter o WAF, ele tem que ter o Web Application Firewall. Ou então, não, meu cliente tem que ter IPS, não é eu que tenho que me preocupar com segurança. É o meu cliente que tem que se preocupar com segurança. E existe IPS para isso mesmo, né? Ou então existe Firewall para isso mesmo, né? Ou então ele fala, tá, eu não preciso me preocupar tanto em codificar de forma segura ou estudar guidelines. Por quê? Porque, pô, eu uso aqui SCAs, eu uso Source Code Analysis, que assim que eu termino de desenvolver um módulo, eu executo a ferramenta e ela encontra os bugs para mim, né? Ou então ele tem uma aplicação um pouco mais robusta, tem um Static Application Security Test, sei lá, algum Fortify, o IBM PPScan, ou algum tipo de ferramenta do gênero, ou algum Dast, e ele simplesmente acredita que essas ferramentas vão ajudar ele a criar aplicações livres de bugs, e se esquece que, às vezes, algumas falhas de lógica, essas aplicações aqui não vão ajudar ele a encontrar. E acreditar que o Code Review vai resolver todos os problemas, que você contratar o consultor para ele fazer a análise da aplicação e tentar encontrar todos os tipos de vulnerabilidades possíveis dentro da aplicação, seja ela embedded, web, back-end ou front-end, é um pouco de ingenuidade, mas é o que algumas empresas efetivamente fazem. E também imaginar que o pentest vai conseguir encontrar todos os tipos de vulnerabilidade é mais ingenuidade ainda. Porque pelo tempo, às vezes, que se contrata um tempo de pentest, que é 40 horas, às vezes, quando é um pouco mais do que isso, às vezes 2 semanas de pentesting, é possível se encontrar vários tipos de vulnerabilidades, mas, tá, se você fizer seu trabalho de casa, se você qualificar os desenvolvedores, se
tiver metodologias, se você tiver, você implantar, por exemplo, o CLASP, que é da OASP, ou então um SDL, que é a metodologia que a Microsoft defende, não é exclusivo para trabalhar com linguagens da Microsoft. Na realidade, ele é aberto para trabalhar com uma série de linguagens. O SDL, na realidade, é uma metodologia. Enfim, você realizando a modelagem de ameaça em várias etapas no processo de desenvolvimento, muitas dos possíveis bugs e das possíveis vulnerabilidades que a aplicação pode vir a ter podem ser evitadas, podem ser prevenidas, mas isso não significa que você não precisa de se utilizar desses outros artefatos aqui na área de infraestrutura, muito menos deixar de utilizar essas ferramentas. Na realidade, cada um tem o seu papel. Cada ação tem a sua importância dentro do ciclo. E, na realidade, a mágica é essa. A mágica é, em cada etapa, em cada processo, você se preocupar, você ter aí um cuidado com a segurança de aplicação. Tá. Code review é uma coisa interessante, tá? Mas o mais interessante ainda é você se comunicar, é você realmente conseguir aproveitar bem o resultado do trabalho do code review. Porque o code review, basicamente, o que é? O trabalho de um consultor, que ele vai lá realizar uma inspeção de todo o código e encontrar algumas vulnerabilidades. Só que em algumas empresas e algumas fábricas de software, eles simplesmente pegam o resultado desse trabalho como um relatório, avalia os bugs e simplesmente parte para a correção desses bugs ou das vulnerabilidades encontradas. E só isso é muito pouco. Às vezes, como resultado do code review, dá para se fazer todo um trabalho de capacitação, dá para se fazer, às vezes, um workshop, que pode ser muito proveitoso para a equipe de desenvolvimento, e, às vezes, a empresa perde a oportunidade de realizar esse trabalho simplesmente por achar que o code review é só um processo de bug hunting. E, na realidade, dá para se evoluir muito mais. E, além do code review, o que mais é importante para se conseguir inserir a segurança dentro da aplicação? Como eu havia comentado antes, ter um C-level, ter alguém da alta direção da empresa que defenda a área de desenvolvimento acima de qualquer coisa, mas que defenda o desenvolvimento seguro de aplicações é fundamental. É muito difícil que uma empresa às vezes, tenha sucesso em conseguir inserir segurança dentro das suas aplicações ou desenvolver aplicações realmente seguras e robustas se ela não tem esse apoio. Ter suporte, tanto de negócio, tanto quanto técnico, para se conseguir trabalhar e inserir nas várias etapas do processo de desenvolvimento os elementos de segurança. Peopleware, como eu já havia comentado, é capacitação, processo, tecnologia e tempo e recurso financeiro ajuda muito. Por quê? Porque, às vezes, fazer todo esse processo de capacitação, todo esse processo de inserção de novas ferramentas, como eu havia comentado ali, de SCA, SAS, DAST, leva-se um certo tempo, e esse tempo de qualificação custa. E se não há compreensão de que existe esse custo e que é necessário ter um tempo, na realidade, para se adaptar, ou tanto o pessoal de QA para se qualificar, como o pessoal de desenvolvimento, acaba sendo um pouco impossível se conseguir avançar efetivamente. Né? E como é que você consegue identificar aí como está o processo de avaliação dentro de um code review? Né? Enfim,
é muito de como o revisor acaba se manifestando aí, acaba realizando os comentários durante o processo de revisão de código, né? Se o cara está xingando pouco ali, é sinal que o código está bom. Se o cara fica muito irritado, é sinal que a coisa não está nada bem ali, né? Enfim, a quantidade de o Valder por minuto aí que ele acaba pronunciando durante o processo, hein? É curioso que às vezes eu vejo alguns colegas que fazem esse trabalho que ele está lá no Twitter ou então no Facebook, está comentando lá assim, pô, brincadeira, né? Mas o mais curioso que eu vejo, quando eu faço code review, quando eu vejo alguns colegas comentando, às vezes no Facebook e no Twitter, sobre as revisões que eles estão realizando ali, é algo que é bastante curioso. É muito comum se encontrar falhas em aplicações que são derivadas de código que foi copiado e colado da internet. Da mesma forma que o indivíduo encontrou ali o código na internet, ele vai lá, ele copia ele, cola, e aí ele acaba inserando ali um teste unitário para conseguir validar aquele código, mas às vezes esse teste unitário que ele está criando ali é, na realidade, só para validar o bug que foi inserido ali. O cara, às vezes, não está prestando muita atenção no código que ele está pegando ali. Ele simplesmente está pegando o código, sem avaliar muito, ele vê que ele é funcional, que ele consegue atender ele parcialmente ali. Ele, enfim, compila ou então simplesmente executa, vê que funcionou, beleza, e aí, só para cumprir tabela, vai lá, coloca um teste unitário e bacana, né? Pô, tá, esse trecho aqui tá beleza, o cara vai para o próximo ali. E o cara não avaliou, e o cara não está avaliando exatamente o que ele está inserindo ali. É muito comum encontrar em código ruim esse tipo de situação. Como evitar esse tipo de problema? Enfim, é necessário, na realidade, uma mudança cultural dentro da empresa e para se conseguir isso, é necessário realizar um trabalho de conscientização quanto à codificação segura, mas, enfim, né, é necessário mais comprometimento realmente do desenvolvedor. Não basta querer, né, é necessário envolver o desenvolvedor e tentar estimular ele para não realizar esse tipo de ação, né? Tá, agora, tá, beleza. Legal, bacana. Por onde eu começo? Bom, o primeiro passo é você tentar avaliar como é que está a maturidade do seu processo de desenvolvimento, né? Como é que ele está ocorrendo hoje, o seu processo de desenvolvimento? Eu tenho desenvolvedores engajados, eu tenho desenvolvedores envolvidos, eu tenho desenvolvedores capacitados, eu tenho desenvolvedores que sabem utilizar as ferramentas que eles têm à disposição. Enfim, eu tenho processos, eu tenho padrão de desenvolvimento. É necessário identificar os objetivos do negócio, né? E também da cultura de segurança. E, se não tiver, é necessário criar essa cultura de segurança. Não é algo simples, é algo que leva algum certo tempo, mas esse é o princípio, né? Você tem que fazer um planejamento considerando os tempos, considerando aquilo que você conhece da equipe e imaginando quanto tempo, na realidade, você vai levar para conseguir implantar todos esses processos que eu acabei de comentar. E por que eu estou comentando isso? Porque, às vezes, essa avaliação não é realizada, né? Simplesmente o indivíduo ele perde lá um tempo como estimativa e acredita que um tempo ali que um consultor foi dado é o tempo que efetivamente vai ser que a equipe dele vai conseguir estar capacitada para realizar todo esse tipo de desenvolvimento, ou então que vai ser possível realizar todo esse trabalho de desenvolvimento seguro. E ele acaba ignorando, às vezes, o próprio tempo do seu desenvolvedor, né?
Isso é fundamental. É necessário se planejar isso considerando com o domínio da sua equipe, né? Documentar toda essa abordagem que foi realizada de avaliação, mapear exatamente quem, como foi feito tudo, aonde deve ser feito, como você acredita que vai ser possível fazer isso, e conversar em grupo, redefinir esse planejamento em grupo e não contar apenas só com o líder ou com o consultor, né? Efetivamente, para se realizar a análise de risco, isso tem que ser algo que tem que ser inserido dentro dos processos. E aí o ideal é que se tenha um profissional que seja focado nisso. Isso é fundamental. As equipes que têm sucesso em realmente desenvolver aplicações seguras, ele acaba focando, mesmo que seja part-time, um ou dois indivíduos para focados especificamente com segurança. O ideal é que, obviamente, né, que todos dentro da equipe sejam qualificados, né? Mas ter uma pessoa, uma ou duas pessoas, no mínimo, como líder ou como multiplicadores, é fundamental, né? E aí essas pessoas que sejam qualificadas para realizar análise de risco, para começar a se fazer code review, o processo de capacitação da equipe de desenvolvimento e do pessoal de QA e desse profissional de AppSec é fundamental. E se passar a realizar pentest com mais frequência e não ser realizado só como compliance para o PCI ou para algum outro tipo de necessidade. E instrumentar, enfim, ter ferramentas para se aplicar, para se conseguir aplicar todas essas técnicas, para conseguir se testar, para se conseguir avaliar, para se desenvolver de forma mais adequada e gerenciar. Tá, agora eu tinha falado lá, pô, avalie, né, o que você tem, avalie o seu time, tá, mas quais são os níveis assim que eu posso ter de maturidade, né? Basicamente é de segurança inexistente, que você está num status só de segurança reativa, segurança proativa, o que eu chamo de security fitness, ou então de ter uma maturidade sustentada, né? Segurança inexistente, e aí é meio proporcional, né? Tá? Se você tem muita maturidade, o que acaba acontecendo é que você tem, às vezes, leva um tempo um pouco maior para conseguir realizar o desenvolvimento por uma razão simples. Você vai ter mais processos, você vai ter mais etapas durante o processo de desenvolvimento, né? E isso acaba elevando um pouco o seu tempo de desenvolvimento, mas você acaba ganhando em qualidade e em aplicação segura. E quando você não tem segurança nenhuma, tá? É muito fácil identificar isso, porque normalmente você não tem nada documentado, então, para se começar a criar uma cultura, é necessário se documentar processos e desenvolvimento seguro. Pode ser começar com algo bem simples, com etapas bem simples e se trabalhando para evoluir gradativamente todo esse processo, né? Não existe nenhum tipo de conscientização, não existe treinamento dos desenvolvedores para se desenvolver com qualidade e segurança. E, enfim, é bem simples identificar isso, né? Às vezes acontece algumas situações, né, que a gente fala que, pô, que pode ser uma dificuldade, né? Como você estava num processo, estava implantando lá uma política, uma metodologia de desenvolvimento seguro, e aí, de repente, aquele diretor que era o cara que defendia, ele acaba saindo, se desligando da empresa, ou então acaba mudando de área, né? Muitas vezes isso é encarado como uma dificuldade, mas isso pode ser uma grande oportunidade.
às vezes uma oportunidade de se trabalhar um pouco, de se mostrar o quão é necessário ter um indivíduo que defenda, né, o seu time de desenvolvimento, né. Não ter apoio num nível médio, às vezes se perde isso daí, mas se mostrando que isso é fundamental, em muitas empresas acaba sendo uma grande oportunidade, né. Às vezes, falta de processo definido é encarado como uma grande dificuldade, mas, na realidade, às vezes, essa é uma grande oportunidade para você começar a trabalhar. Se havendo a necessidade, havendo a requisição, você está diante desse cenário, às vezes é a situação ideal para você começar a implantar realmente um processo de segurança. Às vezes, a falta de perícia pode ser algo ruim, mas tá, qual o problema de você chegar e falar e mostrar que falta realmente essa capacitação e pedir capacitação, realmente, pedir treinamento, pedir capacitação? Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de assumir que tem uma deficiência interna, que existe essa falha interna, e tenta jogar esse tipo de problema para debaixo do tapete, mas, enfim, o ideal é expor a situação e, às vezes, você expor e demonstrar e solicitar é o que às vezes acaba levando a conquistar exatamente os recursos para conseguir se qualificar, para conseguir realizar esse trabalho, né? E, enfim, às vezes ter panelas de desenvolvimento pode ser alguma coisa muito ruim dentro do time e pode ser encarado como uma grande dificuldade, né? O que fazer diante desse tipo de situação, né? Tem pessoas que acabam se isolando mais ainda, né? Mas o ideal é tentar quebrar esses silos, é tentar quebrar essas panelas. Aqui é necessário, às vezes, usar um pouco a criatividade para conseguir quebrar essas panelas, mas enfim, aqui pode-se ter uma grande oportunidade, às vezes. Bom, juntando tudo aquilo que eu comentei aqui, o que é necessário, então, realizar? Educar o negócio, isso é fundamental. É necessário ter gente em vários escalões aqui, querendo efetivamente que segurança seja aplicada. Fundamentalmente, ter segurança já por requisitos e na engenharia de requisitos, definir padrões, definir processos, ter mentores de desenvolvimento, isso é fundamental, ter replicadores e investir neles, se ter ferramental necessário e investir em algumas coisinhas como pentest, mas não só em pentest, mas como code review, como inspeção de código, mas pentest é um passo fundamental. Bom, basicamente é isso que eu tenho para falar, para comentar, para falar sobre essas experiências aí relatadas em processos de consultoria de código seguro. Bom, é isso, pessoal.